Glória a Deus, bom demais. Estamos aqui nessa nossa devocional, nossa live dia a dia com o Pai. Está sendo transmitida aqui pelo Instagram. Então, se você lembrou de alguém, mande essa mensagem para alguém. Está sendo gravada também, será transmitida no Spotify. Então, se você ainda não nos segue lá no Spotify, segue lá. Compartilha a mensagem também com alguém que não conseguiu acompanhar por agora, amém? Quero deixar uma palavra no seu coração, a luz que ilumina a sua vida. A luz que ilumina a sua vida. A palavra do Senhor diz que em Gênesis 1, quando Deus criou todo o universo, a palavra começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A primeira coisa que eu quero falar com você aqui é que Deus ele só vai agir quando você, quando eu, entendermos que a gente precisa deixar a nossa forma antiga, entender que nós precisamos nos esvaziar, estar vazios mesmo de nós, para que Ele venha e faça. A terra estava sem forma e vazia, e Deus veio e disse: e haja luz, e houve luz. E o que aconteceu? Ele viu que a luz era boa e houve separação entre a luz e as trevas. Todas as vezes que Deus falar algo para você, Ele vai causar uma separação naquela forma antiga, daquele jeito antigo, naquela forma vazia, nas trevas que existiam na sua vida. E Deus ele só vai falar aonde você permitir. Deus ele só vai falar aonde você se permitir, se achegar, se apresentar, sem forma e vazio. Só que a Bíblia diz que Ele disse: haja luz e houve luz. Até ontem a gente estava escutando no culto de primícias, né, nosso pastor Luiz Hermínio, ele disse: olha, a luz, quando Deus diz haja luz, houve luz e houve separação, mas o sol, Ele só criou no quarto dia. Então o que é que ilumina a nossa vida? Ele fala muito sobre isso. O que é que ilumina a sua vida? Não é o sol. O que ilumina a nossa vida é a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Você consegue entender isso? A gente não pode achar que Deus ele errou com a gente, que tudo que acontece na nossa vida é obra do acaso. Se a sua vida for guiada e conduzida pela palavra de Deus, você vai viver, você vai experienciar, você vai vivenciar o que está escrito na palavra, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora, quando é que essa palavra de Deus ela se torna realmente luz na sua vida? Tem uma história que conta que em uma Câmara dos Vereadores, todos os dias era lida a Bíblia naquele lugar antes do momento da votação, antes daquele plenário se abrir, antes deles fazerem todo o trabalho dele. E aí chegou um homem lá, um vereador, e pegou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas tranquilas, descansa, gera minha alma, que para ver a justiça, que o seu nome. Chegou, leu até o final. E começou. Fizeram a sessão, fizeram a votação. Aí, no final, tinha um pastor lá que era vereador. Ele falou assim: posso quebrar o protocolo?
Pode. Eu quero ler de novo aquela passagem, aquele verso lá. Foi lá na frente e ele pegou a Bíblia e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas tranquilas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando aquele pastor levantou, os colegas dele já estavam chorando, outros já estavam debruçados na bancada. E aquele homem que leu primeiro disse: eu não entendi, o que aconteceu? Eu li. Ele falou assim: você leu, mas você não deu vida para a palavra que você leu. Você precisa não conhecer apenas versículos e capítulos, você precisa conhecer de quem a Bíblia está falando. Você precisa viver isso, você precisa trazer isso para a sua vida, você precisa tomar posse disso. E esse capítulo que nós lemos é algo que você precisa tomar posse na sua Bíblia, na sua vida todos os dias. Porque senão você vai ser apenas mais um religioso no meio da manada. Você vai ser apenas mais um que não entendeu. Você vai ser apenas mais um que está fazendo porque alguém falou para fazer. Você vai ser apenas mais um que vai fazer sem entender, sem motivo, sem propósito. Satanás, quando chegou para Jesus, ele usou a palavra de Deus para confrontá-lo. Satanás conhece mais a Bíblia do que nós. O que ele não tem é a identidade de filho que você tem. Nem os anjos têm isso. Você sabe o que é um demônio? Demônio é um anjo fora do seu lugar. Demônio é um anjo fora do seu propósito, pelo qual ele foi criado. E muitas vezes nós vemos ovelhas, pastores, líderes, agindo como demônios, fora do lugar, fora do propósito, fora do entendimento. E essa luz que ilumina a sua vida, ela precisa ser reacesa, ser lembrada todos os dias. João 8,12 diz: Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou repetir para você, João 8,12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você segue Jesus? Você tem a luz da vida. Essa luz está dentro de você. Essa luz está dentro de você. Ontem nós falamos sobre a presciência de Deus e, dando continuidade, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, eleitos segundo a presciência em Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Eleitos segundo a presciência para a santificação do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não errou com você. Deus, ele não errou com você. Você não é um laboratório de testes. Você não é obra do acaso. Deus, ele ministrou algo na sua vida. Ele te chamou pelo sacrifício de Cristo e disse: olha, a minha luz está dentro de você. Você não precisa buscar algo fora de você. Tudo que você tem, tudo que você é, está dentro de você. Ele não precisa te provar para te conhecer. Quando ele te prova é para você se conhecer. E nós não somos obra do acaso.
Deus está trabalhando em você, Deus está operando em você, Deus está transformando você. E à medida que você se permite que essa luz entre dentro de você, o que nós lemos em João 1, João 8? Quem anda na luz não permanece em trevas. E a palavra do Senhor diz que o nosso espírito é a lâmpada pela qual o Senhor nos vê por dentro. Então, à medida que você se adentra nessa luz, você vai trazendo clareza sobre as suas mazelas, sobre a sua identidade, sobre as partes que você achou que era muito bom e não era. E à medida que você vai entrando nessa luz, você vai abrindo mão de si mesmo, você vai se esvaziando, você vai perdendo a sua forma. E Deus vai ajeitando as coisas. Você lembra da passagem que a mulher que perdeu a dracma dentro de casa? Qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, o que ela viu? A dracma? Não. Ela viu que a casa estava em desordem. Ela viu que a casa estava suja, bagunçada. Então ela pegou uma vassoura e foi arrumar. Depois que ela arrumou, ela encontrou a dracma. Se você decidir, e esse momento aqui é muito precioso por causa disso, é uma primícia que você entrega para Deus. Se você decidir se achegar diante de Deus todos os dias, Pai, antes de eu ir para o mundo, antes de eu ir para a minha vida, antes de eu ir para o meu trabalho, antes de eu ir para qualquer lugar, eu estou aqui na Tua presença. Eu quero que a Tua luz, ela me invada. Eu quero que a Tua luz, ela entre dentro de mim, a ponto de não ficar nada em trevas. E aí você vai ver o que você precisa mudar, o que você precisa ajustar, o que você precisa melhorar. Porque muitas vezes nós carregamos coisas que não são nossas, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes a gente tem raiva de algumas pessoas que nos fizeram mal? Quantas vezes nós guardamos ressentimentos, mágoas por coisas que nos fizeram? E muitas vezes nós queremos, dentro de nós, decretar um juízo sobre aquela pessoa, sobre aquele acontecimento. E tudo isso são distrações que nos impedem de ver a nós mesmos. Quantas vezes você se compara com alguém? Quantas vezes você se compara com o resultado que alguém teve que você queria ter? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser luz através dele, para ser luz através da luz dele. Faz sentido isso para você? Eu não sei se o Espírito Santo ele já te pegou aí. Às vezes você está chorando. Às vezes Deus já tocou em algo em você que te lembrou de algo que você tinha tempo que você não lembrava. Mas eu quero declarar na sua vida que você não é mais refém disso. Você não é mais refém disso. Deixa Deus trabalhar em você. Deixe que a luz dele entre dentro de você e que você descubra faces de você mesmo que você não conhecia. Para aí sim, você chegar diante dele com ousadia, com fé, assim como está em Hebreus 10. Hebreus diz que através de Jesus nós temos completo acesso ao Pai. Você não precisa estar limpo para chegar diante dele. Você está me entendendo? Você precisa chegar diante dele para ficar limpo. É diferente. É diferente. A nossa vida não é justa por nós mesmos. Nós somos justificados nele. Por que Moisés, quando desceu do monte, a face dele resplandecia? Porque ele estava cheio da glória de Deus. E é isso que eu quero declarar na sua vida hoje. Que você seja cheio, cheio, cheio da glória de Deus. Cheio da presença de Deus.
Que Deus derrame sobre você hoje uma unção que você não tinha entendido ainda, mas que essa unção ela vai te capacitar. E esse momento que nós estamos fazendo, nós estamos chamando de dia a dia com o Pai, é para te inspirar, para te motivar a ter um verdadeiro relacionamento. Como nós temos falado disso, né, amor? Relacionamento com o Pai. Romanos 8,15 diz que porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem atemorizados, mas receberam um espírito da adoção, pelo qual chamamos e clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros. Você sabe quando uma igreja ela perde o propósito dela? Quando ela quer ensinar e transferir apenas o serviço para a ovelha. O seu papel, o meu papel, o papel de uma igreja saudável é ensinar o relacionamento com o Pai. Eu vejo muitas pessoas que quando elas saem de um ambiente de uma igreja, por qualquer motivo, a primeira coisa que elas procuram em outra igreja é se aquela igreja vai dar um cargo para ela, se aquela outra igreja vai dar um serviço para ela. Poucas pessoas procuram um lugar que vão ensinar um relacionamento com Deus. Uma igreja que transfere serviço não entendeu relacionamento. Uma igreja que transfere serviço não entendeu relacionamento. E você precisa entender o relacionamento com Deus. É o viver o que está em Romanos 8,15. A sua maior herança você já recebeu, filho. Filho de Deus. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar para que você tenha mais um tempo de intimidade com Deus. Se você chegou aqui no meio do caminho, essa live vai estar lá no feed e esse áudio vai estar lá no Spotify. Procure Rodolfo Camilo, segue lá no perfil do Spotify também, compartilhe. E nós vamos estar aqui às manhãs, 6 horas e 7 minutos, às 6 e 7. Eu quero acreditar que esse momento será apenas uma faísca para acender a chama, para acender a brasa que está dentro do seu coração. Amém? Vale a pena você voltar lá e escutar essa mensagem toda. A luz que ilumina a sua vida. A luz que ilumina a sua vida te chama para um relacionamento. Amém? Ah, Jesus, como o Senhor é bom, Pai. Eu te apresento, ó Deus, a vida de cada pessoa que está aqui escutando, ao vivo agora, ou que está escutando depois de gravado, pelo Spotify, pela live gravada. A tua multiforme graça, Pai. As infinitas formas pela qual o Senhor trabalha, Deus. Diz que o Senhor não tem limites. Quando o Senhor quer encontrar alguém, Deus, quando o Senhor quer despertar alguém, o Senhor vem, Pai, e o Senhor chama. Ei, Jesus. É tudo sobre o Senhor, Papai. Nós consagramos o nosso dia, Pai. Nós entregamos a nossa vida. Nós te buscamos, Deus, como quem busca água, como alguém busca fogo, Deus, como alguém busca luz. A tua luz nos atraiu, Deus, a tua luz nos chamou, Pai. Oh, Espírito Santo, Ei, Jesus, que hoje, Pai, o Senhor nos toque de uma maneira diferente. Que hoje, Pai, o Senhor nos revele algo que ainda não sabíamos. Que essa pessoa receba uma boa notícia ainda hoje, Pai. E que a casa dela seja cheia da presença do Senhor, Deus. Seja cheia da glória do Senhor, Deus. Derrama uma nova unção, Pai. Uma unção que nos capacita, uma unção que nos liberta. Uma unção que despedaça todo o jugo da religiosidade, Pai. É pelo Senhor que nós nos reunimos, é pelo Senhor que nós tiramos um tempo para escutar a Tua Palavra, Deus. E que a Tua Palavra, Deus, gere vida onde não há vida nessa pessoa, Deus.
nas finanças, no casamento, na saúde física, na saúde emocional. E que a Tua palavra, Deus, gere um sentido da vida para essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Que o Senhor desperte, Deus. Que o Senhor desperte, Deus, pessoas que queiram buscar um relacionamento com o Senhor, Pai. Dia após dia, Pai. Até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que recebe, deixe seu amém aqui. Toque no coraçãozinho. Isso faz parte para que o Instagram entregue para mais pessoas, para que a gente alcance mais pessoas e que a gente consiga juntar mais e mais pessoas para esse momento aqui. Amém? Que você tenha um dia abençoado, sabendo que Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Você não precisa fazer mais nada, senão se curvar diante dEle. Te agradeço por ficar aqui conosco, Cláudio, Andriele, Cadu, galera que está aí que não comentou, mas eu sei que o Espírito Santo te pegou aí, amém? Se você chegou depois, vai lá no Spotify, coloca o seu foninho, vai trabalhar, vai escutar essa mensagem. Andréia, obrigado. É sempre bom estar aqui compartilhando com você. Amanhã, 6 e 7, estaremos online aqui. Eu disse que eu quero chegar no final desse ano vazio de mim. Quero entregar tudo que Deus me entregar para você e através de você, porque eu sei que quanto mais a gente derramar de Deus, mais Ele vai derramar sobre nós. Amém? Deus é bom. Ó, tem uma palavra para você aí, Andréia. Deus tem respostas para você hoje. Minha esposa disse aqui. Rose, Deus abençoe sua vida. Obrigado.